Olá, você é leitor do Continext, que nos acompanha aqui pela TV Continext. Hoje a minha convidada é a vereadora Lene Petecão. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigado, Nani, que prazer estar aqui com você. Quero também agradecer a Vânia, uma querida amiga de muitos anos, e a Continext por estar aqui no dia de hoje, numa sexta-feira, mas é com muita honra que eu estou aqui para falar um pouco do nosso trabalho e fazer uma prestação de conta com nossos eleitores e com a população de Rio Branco, que merece esse destaque nosso aqui, de dizer o que nós fazemos lá na Câmara. A Lene é vereadora pelo PSD, que já está no seu terceiro mandato. Exato. Além disso, a senhora é assistente social, né, isso, e tem pautado muito seu mandato nesse lado humano. A gente sabe que o papel do político é mesmo ouvir a população, é ser o porta-voz, né, dele com o poder público. Porém, estar vereadora, né, lhe dá uma condição, né, de permitir que o cidadão seja ouvido lá dentro da tribuna. E para contribuir por isso, Lene é autora da chamada Tribuna Popular, que é um projeto de lei que foi implementado em 2017, que permite que qualquer cidadão participe de uma sessão legislativa ali na tribuna pelo período de 15 minutos, não é isso, vereadora? Exatamente. Eu fico feliz porque a minha militância, além da minha academia, que eu sou assistente social, e trabalhei na área, trabalhei em CRAS, já trabalhei em casa de amparo, já trabalhei com os idosos. Na época que eu fui da Secretaria de Assistência Social, a gente implantou os inúmeros conselhos do idoso, tanto é que trabalho muito nessa direção. E o meu olhar é social mesmo, porque eu acho que a nossa população, principalmente a nossa, que ela vive da economia do contra-cheque, ela é vulnerável e ela precisa desse amparo social. Então, o meu mandato é voltado a isso, tanto as mulheres que vivem em situação de violência, vulnerável, os idosos e as crianças. E falar sobre o projeto Tribuna Popular era um desejo muito pessoal meu. Aquilo me incomodava quando a gente ia num bairro, e eu sou muito de estar no bairro em contato com a população, verificando as escolas, verificando creche, vendo como é que está a questão da limpeza. Aquilo me incomodava porque a gente trazia aquelas reivindicações da comunidade e apresentava como indicação, mas nem sempre era o atendido. Então, a gente criou essa Tribuna Popular, que hoje é um sucesso, porque outros vereadores utilizam desse projeto para levar algum convidado, porque eu acho que a maioria dos gestores, eles se incomodam quando a população reivindica ela mesma. Ela tem uma força muito grande que ela desconhece dessa força dela. Então, essa é a possibilidade dela ter vez e voz na sua reivindicação, que é justa. Nesses anos todos de mandato, a senhora apresentou muitos projetos importantes, né? Eu tive acesso aqui a alguns e vou citar só alguns dos aprovados, né? Teve a divulgação da lei do minuto seguinte, que foi apresentada em agosto agora. Recentemente, né? A Semana da Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência da Mulher. Obrigatoriedade da presença de doulas em período de trabalho de parto e pós-parto. A gente estava discutindo isso aqui antes da entrevista, da importância desse papel de a mulher ter, né, ali a doula para orientar. Doulas, para quem não sabe, são os que antigamente era chamado de parteiras, né, que auxiliam ali a mulher na hora do parto, além do médico, né. Tem também o atendimento prioritário às pessoas portadoras de doenças renais crônicas e transplantados. Presença de profissionais de psicologia e da assistência social nas escolas, a inclusão do Setembro Amarelo no calendário em prevenção ao suicídio, a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão, e tem vários outros projetos aqui, foram muitos ao longo desses anos. Vereadora, nós sabemos que um ano que antecede a eleição, é importante que a população esteja aqui de olho no que tantos vereadores, deputados, os políticos estão fazendo pela sociedade, né? E esses projetos, como que a senhora avalia levar esses projetos até a Câmara? É a partir do momento que a senhora vai na comunidade, ouve as necessidades das pessoas e daí faz o projeto e leva? Como que funciona? Na verdade, quando você está legislando, você não legisla em causa própria. Você vai legislar um projeto para atender os anseios da população. E isso a gente tem que se comportar dessa forma. Falar sobre as mulheres, eu sou presidente da Comissão de Mulheres, então tudo que diz respeito à mulher, que nós podemos ter uma ferramenta para ajudar aquela mulher a sair daquela situação, daquele fluxo de violência que ela possa ter
encontrar dentro das instituições amparo emocional, financeiro, como nós apresentamos, não está aqui nessa relação, mas recentemente nós apresentamos um projeto na qual aquela mulher que está sofrendo violência familiar, que ela possa ter um atendimento, tanto psicológico, mas também um atendimento de um aluguel social, que seria o aluguel Maria da Penha. Na verdade, a gente participa de muitos encontros, a gente tem outras mulheres que levantam essa bandeira, sabemos que nós somos mais da metade da população e nós não temos essas empatia. Então, eu gosto muito de trabalhar para a mulher porque nós precisamos das políticas públicas. E é com essas políticas públicas que a gente se sente mais encorajada para a gente denunciar o agressor. Recentemente, nós tivemos 2 casos de possíveis assediadores e nós, como mulher, nós temos a obrigação de estar falando sobre isso. Nós precisamos avançar nesse quesito, nós precisamos amparar essas mulheres, né, que precisam trabalhar, que precisam ter sossego na sua casa. Então, nós temos vários projetos, dentre outros. Nós sabemos aí que nós temos uma população agora na pós-pandemia, e nós fizemos uma tribuna popular nesse sentido, a situação do idoso pós-pandemia. É um tema importante, é uma abordagem importante que muitos não estão preocupados, mas muitas pessoas, quando morreram da pandemia, morreram por uma depressão, uma situação de uma doença que acabou ali se complicando porque ela estava muito triste, que ela não dava para ela dividir essa situação que ela passava com outras pessoas. Então, tem muitas coisas boas que nós temos apresentado. Claro que ouvindo outras mulheres e ouvindo a nossa realidade do nosso dia a dia. Nossa cidade é muito pobre e nós precisamos melhorar as condições dessas mulheres para elas terem vida digna, né? Minimamente, que ela possa ter alimentos, possa ter escola, uma educação de qualidade, que ela possa levar seus filhos para a creche, para ela poder, pelo menos, trabalhar. Isso a gente tem colocado na pauta diariamente lá na Câmara. Agora, vereadora, junto com a doutora Michele Mello, vocês são as únicas mulheres na Câmara disputando ali um espaço com 15 homens. Como é legislar em um ambiente predominantemente masculino? A sociedade brasileira tem demonstrado isso e a gente tem lutado nos nossos encontros, a gente diz que as mulheres no poder, nós temos que combater isso, nós temos que valorizar, nós temos que ter essa empatia com a outra. Sempre torcer para que nesse universo feminino a gente possa valorizar uma mulher quando ela está no poder, né? Nós temos poucas secretárias mulheres, né? Tem a doutora Nabirra, tem agora a Sheila, que está lá na Sensa, que para mim está fazendo um bom trabalho, né? Toda mulher, quando ela está exercendo uma função de poder, ela tem suas dificuldades normais que nós temos no dia a dia. Nós acabamos exercendo o papel de vereadora, dona de casa, e nós trabalhamos muito. E aí a gente acaba não olhando para a gente. E aí a gente, como política e como assistente social, a gente tem feito o dever de casa, fazendo ali no dia a dia, né? Cobrando o poder público que essas políticas públicas possam funcionar. Certo. A senhora acha que nós temos aí, né, já falei no início, estamos entrando em um ano de eleições, um ano muito importante, que é uma eleição pós-pandemia. A senhora acha que as mulheres precisam ocupar mais lugares de poder, precisam se candidatar? Como que a senhora vê a mulher dentro da política? O espaço da mulher na política é muito pequeno. E isso eu falo porque eu sou uma maior incentivadora das mulheres da política. Final de semana passado, nós fizemos um encontro do PSD Mulher. Vou agora participar lá em Brasília, um encontro nacional do PSD Mulher, na qual nós tiramos um encaminhamento que as mulheres do PSD que têm mandato na capital têm que ser candidata a deputado estadual. Por quê? Porque as mulheres, no universo lá da Câmara, um exemplo, nós temos 15 homens, só 2 mulheres. Certamente essas 2 mulheres, claro, com perfis diferentes, a gente respeita,
quando ela pensa numa política, quando ela pensa num projeto, ela pensa na família. Ela não pensa no individual. É por isso que eu chamo a atenção das mulheres, que vocês tenham mais empatia, sororidade com outra mulher. Quando a mulher estiver numa função de mando, que a gente possa valorizar aquela mulher e que ela não perca o ânimo para que ela siga em frente. Eu faço muito isso, porque eu também já sofri isso, porque eu já estou no 3º mandato. Em todos os mandatos que eu estou, a nossa representatividade é muito pequena. Quando eu cheguei na Câmara, tinha só 3 mulheres, comigo 4. Aí no segundo ano, no segundo mandato, só tínhamos 2, que era eu e a vereadora Elzinha. E agora nós só temos 2, que é eu e a vereadora Michele. Então nós precisamos avançar nisso. Nós somos mais da metade da população. As mulheres têm que acreditar nas mulheres, porque são elas que têm um olhar da mulher na política como como se diz, na verdade, ela consegue enxergar não só a mulher, mas sim a família. Eu tenho acompanhado por todo, né? por todo. Eu tenho acompanhado alguns mandatos de mulheres muito combativas e a gente vê assim, esse projeto que nós conseguimos aprovar ontem, que é da Procuradoria da Mulher, é mais uma ferramenta que nós criamos para defender a mulher. Que hoje nós vamos ter uma procuradoria que qualquer mulher que se sinta coagida, discriminada, está ali uma procuradoria para ouvir essa mulher e a gente ir até as últimas consequências para proteger essa mulher. Vereadora, a senhora teve um papel muito importante nas últimas eleições, né, para eleger o prefeito Tião Bocalhon. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do mandato dele até aqui. A senhora acha que está atendendo às suas expectativas? Eu sempre digo e vou repetir aqui, o Bocalhon é uma pessoa que eu confio nele, por isso que eu me propus a ajudá-lo, né? Porque o meu mandato sempre foi um mandato bem atuante, bem representativo, e quando eu entrei na campanha do Bocalhon, ele tinha ali 2%, ninguém acreditava, mas eu acreditei, justamente para ver a mudança. Certamente a mudança que eu quero ver, que a população quer ver, ainda não chegou, mas vai chegar. Porque ele tem um aspecto que eu considero muito importante, que é uma pessoa honesta, direita. E eu tenho certeza que vai ter uma hora que a equipe dele vai se ajustar e nós vamos ter uma melhoria significativa para a cidade de Rio Branco. Agora, com relação ao transporte público, a gente sabe que o transporte ele era um calcanhar de Aquiles de qualquer gestão, né? Que fosse o Bocalhon, quem assumisse ia ter esse problema ali que já se arrasta por muitos anos, né? A senhora acha que o município, que a gestão do Bocalhon está caminhando no trilho certo para ajustar esse problema? Olha, eu falo sobre transporte público desde o meu primeiro mandato. Sim. E sempre cobrei. Eu sempre fui para o terminal, entrava dentro de ônibus, eu fiscalizei ônibus, eu sempre achei ruim esse transporte. E a primeira coisa que eu conversei com o Bocalhon, quando ele foi na minha casa, nós tomamos um café, eu pedi para ele, pegue isso para si, não entregue para nenhum secretário, melhore a qualidade desse transporte público. Para mim, hoje, o transporte público é de péssima qualidade. Essa semana eu presenciei e eu até tenho um projeto na qual nós damos prioridade para as mulheres, sim, que é para as mulheres pegar o ônibus até 10 horas e parar numa parada que elas se sentiram seguras. Isso é um projeto de minha autoria. Não precisa ser no ponto de ônibus, né? Ela pode parar na frente da casa, não esqueça iluminada, onde depois das 21 horas. Inclusive, depois um outro vereador apresentou uma emenda e ajudou a complementar de tão bom que é esse projeto. Porque eu via que eu morava no Belo Jardim, algumas mulheres descendo nos pontos que era escuro, que era mato. E aí eu pensei, eu disse, poxa, por que não fazer um projeto para atender essa necessidade? Porque o ônibus não entrava no ramal. Essa mulher ainda tinha que andar 2 ou 3 quilômetros de ramal. Eu acho, sinceramente, já falei isso para o Bocalhon, eu sou muito sincera, não é porque eu ajudei ele que eu não posso ser sincera com ele, porque
para mim, hoje, o que tem que ser melhorado mesmo no governo dele é o transporte público, porque ainda continua a mesma deficiência. Eu fui a favor do aporte, porque o Brasil inteiro está sofrendo com essa questão dos ônibus quebrando, dos aportes, e o Brasil inteiro, nós fizemos várias reuniões com outros diretores, pessoas que já passaram lá, inclusive com o Roberto Feres, e o Roberto, ele é um estudioso dessa área. E ele dizia assim, para mim, eu disse, Roberto, esses aportes é importante no minuto, na situação que nós estávamos passando, era importante. Porque, além do transporte não ser de qualidade, as empresas estavam fadadas a fechar as portas. Se já estava ruim, ia ficar pior. Nós temos outros modais, né, como o Uber, o 99, mototáxi, táxi compartilhado, mas esses outros modais, eles não chegam lá no Belo Jardim Rural, eles não chegam lá no Liberdade, então eles não chegam num monte de lugar. Então a população sofre ainda hoje, e eu tenho alertado toda hora. Eu tenho visitado sempre. Essa semana a gente entrou dentro do ônibus, depois do aporte que foi dado. Agora, de forma, estão já honrando com os funcionários, né, das empresas que estavam atrasados também. Porque quem é que consegue fazer um serviço, prestar um serviço para a empresa que é privada, mas é pública também, com salários atrasados? Mais de 3 meses. Então, o aporte foi para isso, né, para ajustar isso e a gente pensar, porque essas empresas de ônibus, e disse isso lá na audiência pública que nós tivemos, falei, foi para eles mesmo, que se eu fosse prefeito eu retirava tudo, porque tudo que é possível fazer, eles já não cumpriram. Então, certamente, nós temos que dar esse prazo, né, de 3 meses, né, que foi pedido, e se continuar com essa inoperância, essa falta de compromisso com a nossa população, nós que demos mais um voto de confiança, nós vamos entrar no Ministério Público e pedir que essas empresas sejam afastadas e você possa fazer um outro certame, porque elas não estão cumprindo. São placas de fora, os ônibus são sujos, falta gasolina, quebram, as pessoas ficam mais de 2 horas no ponto de ônibus. Tudo isso a gente analisou. Eu não botei uma venda, não. Quando eu votei a favor do aporte, foi para resolver uma situação que já estava ultrapassando os limites, porque ia fechar geral. Sim. E então a gente concordou com a anuência do Ministério Público, com a anuência do Ministério do Trabalho, com a anuência de um monte de instituições. Nós fomos só os votantes, nós votamos a favor do projeto, mas com a anuência de várias instituições que também são fiscalizadoras. Certo. Como a senhora já falou mais no início, a senhora é presidente da Comissão de Mulheres, né, da Câmara, e junto com o vereador Adailton Cruz, a senhora denunciou, não só na tribuna, como no MP, na CESAC, o caso do ex-gerente lá do Osmac, né, o Alisson, que foi exonerado depois, mas na quinta-feira a senhora denunciou que ele voltou a trabalhar apenas ocupando outra função, né? Ele, para quem não sabe, ele foi acusado de assédio sexual e moral dentro do hospital. Eu queria que a senhora me dissesse como que a senhora vê esses casos de assédio dentro dos ambientes de trabalho e se, com todas essas denúncias, ver a pessoa voltar a trabalhar, se dá uma sensação de impotência, como é isso? A gente também pode citar o caso do secretário Frank, né, que está sendo investigado, mas segue afastado. E, inclusive, esse caso, né, quase ameaçou o impeachment do prefeito. Como que a senhora vê esses assédios dentro do ambiente de trabalho? Terríveis, né? Porque ninguém pode tolerar esse tipo de assédio, porque isso deixa a gente fragilizada, você não consegue produzir. E como presidente da comissão, eu tomei 2 importantes decisões. Eu, mesmo sendo da base do prefeito, eu que fiz o documento e assinei o afastamento do secretário Frank Lima. E o Frank era uma pessoa que eu tinha uma amizade, entendeu? Mas a minha amizade é uma coisa, a função que eu ocupo dentro da Câmara é outra. E ontem eu fiquei sabendo também que a prefeita em exercício, ela manteve
o afastamento, né? Porque ainda não tem, ainda não finalizou concluído, né? o concluído o processo, mas infelizmente o Alisson, eu fiquei triste, porque para você chegar, você protocolar um documento na CESAC, teve todo um histórico que você vivenciou. Você ouviu pessoas, você viu fotos, você se reuniu várias vezes para você entrar, porque eu não vou entrar numa situação só por entrar para chamar atenção, não. Porque isso tanto é crime quem é o assediador, como é crime alguém acusar alguém sem prova. Ali tinha pessoas que eu reuni junto com o vereador, que trouxe também a denúncia, porque ele é um colega dele, do Osmar, que foi uma coisa assim que nós reunimos várias vezes, inclusive até no sindicato dele, né, dos enfermeiros, e nós fomos até o Ministério Público, o Ministério Público recebeu as nossas denúncias, porque tinha provas bem comprovadas, né? Agora, não me cabe investigar, eu só fiz um encaminhamento. Aí a gente recebe com tristeza, porque eu disse ontem na tribuna, tornei a falar sobre isso, o vereador Adaildo também, que o governador trocou 6 por meia dúzia, porque ele demitiu do Osmar para botar tipo assim, uma cortina, mas colocou o cara em outro lugar. Isso é um prêmio para ele. As moças estão se sentindo que não vai dar em nada, estão com medo já, né? Outras pessoas me ligaram preocupadas, porque ele está indo trabalhar numa unidade também de saúde, que é a UPA, que tem uma frequência muito grande de mulheres do 2º distrito, e eu me sinto muito mal. Agora nós temos que fazer assim, essa correlação. O Franco está afastado, mas está recebendo. Os dois têm que receber a mesma penalidade, porque eles têm que estar afastados até as denúncias serem concluídas pelo Ministério Público, que é o órgão responsável por isso. Não é eu não tenho poder de polícia, não vou prender ninguém, nem quero que ninguém me ameace por nada, porque eu só fiz o meu encaminhamento como presidente da comissão, ajudado por um colega. Foi eu e meu colega, Adaildo, que assinamos um documento e protocolamos. E teve todo esse desfecho. Mas a gente fica triste sim, não vou dizer, a gente fica com a sensação de impotência, fica desestimulada, porque quando aparecer outra situação dessa, ainda mais nós que criamos uma procuradoria, as mulheres vão ficar tristes, preocupadas. Será que isso vai dar em alguma coisa? Um exemplo disso, algumas situações acontecem dentro do governo, aquele que denuncia é o que vai ser penalizado. Nunca vi isso. É o que é penalizado. Verdade. Infelizmente. Vereadora, agora para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria saber sobre eleições do ano que vem. A senhora já citou aí que o encaminhamento do Partido Nacional é que as mulheres que têm mandato saiam candidatas. A senhora, então, pretende tentar uma vaga aí na Assembleia Legislativa? Olha, na verdade, a gente tem feito essa conversa ao longo dos anos. Tem muitas mulheres que a gente acaba sendo a referência, né, porque é da capital. E a gente está colocando o nosso nome à discussão, né? Isso não é uma coisa que aconteceu agora, não. Isso já vem sido discutido em outras instâncias, a nível nacional. O doutor Kassab me convidou para a gente dar uma pensada. A doutora Alda, que é a presidente da Nacional, vou estar com eles agora, dia 24 de novembro. Então, a gente está conversando. Mas eu acho que o mandato ficou pequeno para atender tanta coisa. E a gente precisa avançar. São 3, né, já mandatos. Tem que subir o degrau aí e continuar o trabalho em uma instância maior. Viu, Nani? Mas antes de encerrar, eu queria falar sobre a questão do kit higiênico das mulheres. Isso é verdade. A gente estava conversando antes, a vereadora apresentou na Câmara um projeto muito importante que se assemelha ao que foi aprovado recentemente pelo governador Gladson Cameli, que é o da distribuição de absorventes nas escolas. A vereadora apresentou um projeto parecido no âmbito municipal, que é o kit higiênico, que se estende um pouco, vai além dos absorventes e vai além da escola, que vai abranger mulheres em situação de vulnerabilidade, né, vereadora? Eu gostei tanto desse projeto. Olha, nesse último encontro de mulheres que eu fui, não tem um município nos estados grandes que não tenha apresentado esse projeto, porque ele dá dignidade à mulher. E é isso que a gente tem feito com o nosso mandato, dar dignidade a essa mulher. Nós estendemos como kit, porque a mulher, ela precisa, às vezes, porque a pessoa não tem um conhecimento
Eu que sou assistente social, que já fiz busca ativa, que já trabalhei em CRAS, a gente sabe. Tem mulheres que não têm um desodorante, tem mulheres que não têm um mods, então o nosso kit, ele traz isso para essa mulher, da dignidade, e vai ser, e já está tramitando nas comissões, espero que o prefeito tenha essa sensibilidade com nós mulheres, porque quando eu falo nós mulheres, é porque quando a gente dá honra a uma mulher, a gente está falando, eu fui honrada por elas, porque eu tive muito voto de mulher, e eu quero dar essa honra a elas para elas terem dignidade, que no dia toda mulher passa por isso, que no dia que ela possa ir para a escola, que ela não falte a aula, que ela não falte o trabalho, para ela não ter um absorvente. Isso é muito bacana, eu estou muito feliz, porque as mulheres têm que fazer projeto para atender as mulheres, em especial aquelas mulheres que vivem na vulnerabilidade social, que estão lá escondidinhas, que não tem quem fale por elas. E nós estamos aqui fazendo esse papel. É verdade. Vereadora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui para essa conversa. E espero que tenhamos outras oportunidades. Ai, Naninha, que eu estou feliz, porque isso aqui, para mim, é uma prestação de conta com o meu mandato. Nós agora já estamos finalizando a nossa prestação de conta, ainda estamos no Novembro Azul, vamos distribuir amanhã panfleto nas esquinas, sempre fazemos isso na campanha. Mesmo eu sendo mulher, a gente está preocupado com a saúde do homem, nós temos que falar sobre isso. E aí, depois disso, a gente já entra em dezembro, que já está aí finalizando, vamos ficar de recesso dia 18, mas nós vamos fazer prestação de conta do nosso mandato, todos os ofícios que nós encaminhamos, o que nós pedimos, o que nós fizemos, as indicações que nós apresentamos de melhoria de rua, de asfaltamento, de ramais, e tudo isso faz parte de um mandato. O mandato não é só você ir para a Câmara, o mandato é também fora da Câmara, e a gente tem feito isso, conversado com as famílias. Ontem mesmo estava lá no Santo Inês, vendo uma ponte de acesso, que eles querem alargamento para que possa passar carro, não só pessoas. Então, tudo isso demanda o nosso mandato, mas certamente as pessoas que moram em Rio Branco, principalmente minha querida 6 de agosto, onde eu nasci, pode ter certeza que a Aline Petacão... Eu também nasci no 6 de agosto. Pois é, são mulheres de garra, né? Nasci em beira de rio. A gente estava falando, a gente fala muito sobre projetos, né? Porque são o que vai se tornar lei ali no município, mas o mandato de vereador ele tem muita indicação, né? Que é isso, que vai lá, que ouve, que leva para a tribuna, asfaltamento de uma rua, tampar um buraco, né? O vereador vai lá, leva e a indicação é atendida. Então, não só demanda do município, eu tenho tido muita demanda para o Estado também, porque o DEPASA, ele representa o esgoto e água. Ontem, por exemplo, eu estava na Câmara, uma vereadora, faz 15 dias que nós estamos sem água. Eu digo, minha filha, acabei de falar sobre isso. Aí já peguei minha fala e mandei para ela. As pessoas ficam gratas porque você está se importando com ela. Cidade do Povo, ali que é um manancial de água, não tem água para beber, as pessoas estão morrendo de sede. E quem é responsável por isso é o DEPASA, para cuidar da água. Então, pela terceira vez, agora a gente vai encerrar mesmo, vereadora. Muito obrigada, viu? Político fala, né, Dani? Obrigada, querida.